tiver a visão daquilo que Deus quer para a sua vida, se ela germinar, ela vai te afastar de Deus a tal ponto que o seu coração vai se tornar uma selva cheia de dureza de coração, porque a semente que germinou nele foi a semente que o inimigo lançou. Precisamos cuidar do solo do nosso coração, porque os frutos que vão nascer no nosso coração é que vão dizer quem somos nós no reino e a qual reino nós servimos. Precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem matado sonhos, roubado vidas e destruído pessoas. Mas Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Se você deixar que Deus trabalhe no seu coração, se você deixar que Deus regue o solo do teu coração, se você deixar que Deus seja o trabalhador na vinha do teu coração, que Ele seja o semeador do seu solo, o semeador da sua vida, com certeza os frutos que você vai dar serão para a glória e honra do nome dEle. O que nós precisamos entender é que o diabo semeia, que o Senhor semeia, mas é nós que temos que cuidar do solo do nosso coração. Somos nós que somos responsáveis, e eu falei aqui na parábola das 10 virgens. Você é responsável por você. É você que tem que discernir o que é certo e o que é errado com a ajuda do Espírito Santo. O grande problema é que nós queremos consultar a nós mesmos sem querer consultar o Espírito Santo. Senhor, o que eu preciso fazer nessa situação? Nós precisamos ouvir para saber que as sementes que estão germinando no nosso coração, se são de Deus ou se não são. A gente tem que aprender a discernir o que é ordem de Deus e o que é sugestão do diabo. A gente precisa aprender a discernir o que é muito importante e o que é imprescindível. Tem coisas na nossa vida que são muito importantes, mas tem coisas nas nossas vidas que são imprescindíveis e você não pode abrir mão. Tudo que o diabo quer fazer é semear na sua vida para que você não tenha discernimento daquilo que é muito importante com aquilo que é imprescindível. Porque existem coisas na nossa vida que são muito importantes, mas tem coisas na nossa vida que são imprescindíveis. Estar na comunhão com Deus é imprescindível. Tem coisas que são muito importantes na nossa vida. Estar com os amigos é muito importante. Quem acha um amigo, acha um tesouro. Isso é muito importante. Estar em comunhão com Deus é imprescindível. Na hora de colocar na balança, fique com o imprescindível. Principalmente se o que é muito importante está turbando a sua visão a ponto de você enxergar o que é imprescindível. Porque essa semente, ela pode germinar a tal ponto de que você não consiga mais tirar ela de dentro do seu coração. Pelos frutos os conhecereis. Cuida do solo do teu coração. Leia a palavra. Busque relacionamento com Deus. Porque o Senhor é que é o semeador. E Ele semeia todo dia na sua vida. Todo dia. Ele não passa um dia sem semear algo na sua vida. Ele não passa um dia sem lançar uma semente no seu coração. Basta você entender pelo Espírito que essa semente precisa frutificar. Mas lembre-se, o inimigo também semeia. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue.
também semeia. E se você não ficar esperto, isso vai dar fruto. E se isso der fruto, tudo que o inimigo quer é que isso germine. Sabe para quê? Para que você seja derrotado na proposta e no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque o único que pode frustrar os planos de Deus na sua vida chama-se você. Por isso, meu irmão, cuide do solo do seu coração. Bem, segunda coisa, versículo 38. E eu queria fazer uma pergunta. Ele diz o seguinte: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Uma pergunta: qual reino você alimenta? Porque se você der frutos, alguém vai se alimentar dele. Qual reino você alimenta? Os teus frutos são alimento para qual reino? Para o reino de Deus ou para o reino do inimigo? Porque ele diz aqui: a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ué, já frutificaram. E os seus frutos estão alimentando qual reino? Porque nós somos do reino que nós expandimos. Que tipo de reino nós estamos expandindo? Por isso é uma pergunta. Porque os frutos que vão germinar no seu coração é o fruto que vai alimentar o reino que você serve. Pois os frutos da sua vida determinam quem você é. Precisamos estar atentos aos frutos que nós damos. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né, sobre fruto do Espírito e frutos da carne. Porque a nossa vida, ela não é vivida só dentro da igreja. Eu sempre falo aqui, né, que a igreja é uma bênção para quem gosta de igreja e para quem não gosta de dar fruto. Porque eu fico por aqui mesmo, está tudo certo, está tranquilo. Aqui é bom, porque estar aqui é muito bom, é ou não é? É muito bom. Só que, como eu falei, a nossa luta não se resume a esse quadradinho aqui. Aqui a igreja se reúne para ser igreja lá fora. Aqui a igreja tem instrução para ser igreja lá fora. E aí, a gente precisa saber qual tipo de fruto, qual o reino que nós estamos alimentando. Porque o apóstolo Paulo não dá uma relação de frutos que alimentam o reino de Deus. Mas há frutos que alimentam o reino das trevas. Ele diz lá em Gálatas 5, no versículo 22, que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é fruto. É como se fosse uma tangerina. Aqui, a famosa bergamota. Eu esqueci que tem hora que eu tenho que trazer para o gauchês. Tangerina ou bergamota. Eu fui na cidade e eu pedi o cara, aí, me dá meia dúzia de tangerina. O cara ficou assim. Tangerina, brother. Aí a plaquinha me saltou, bergamota. Falei, bergamota, cara? Ô tia, foi mal. É como se fosse isso. São vários gomos que fazem uma fruta só. Agora ele abre
nessa semeadura. Mas as obras da carne são, porque o Espírito é um só. Então ele dá um fruto. Agora ele diz que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não acaba só aqui, tem mais coisa. E tudo isso aqui é semeado pelo inimigo das nossas almas. Olha quantas sementes ele tem. E se a gente não vigiar, irmão, toda hora a gente também ajuda ele a semear. Toda hora. Eu sempre falo com meus filhos, porque eu estava brincando, na sexta-feira eu falei, estava almoçando com uns pastores amigos meus, e a gente estava conversando muito, e vocês sabem como é que eu sou, né? Eu falo pra caramba. Mas a gente estava falando sobre coisas cotidianas ali, e eu falei assim, rapaz, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós pastores, pelo que a gente fala. Porque a língua é um membro que incendeia o quê? Um bosque. E meu amigo, para apagar um bosque incendiado. A gente precisa entender, irmão, que o semeador chamado diabo, ele semeia e quer mais que o circo pegue fogo. O que o diabo semeia, a semente do diabo chama-se fogo. Acredita nisso? Pastor, como é que tu acha isso? Porque ele incendeia, vai pegando tudo, vai arrebentando com tudo. Ele incendeia o bosque e quer mais que o circo pegue fogo mesmo. Oba, legal, tá todo mundo morrendo. É isso aí que eu quero. E às vezes uma palavra lançada acaba com tudo. Eu falo para os meus filhos o seguinte, se você não tiver o que falar, tu cala a boca. Se não vai me abençoar, não desabençoe, se é que existe essa palavra. Cala a boca. Porque a tua boca foi feita para abençoar. Se você não tem o que dizer, né? Eu uso até 3 idiomas, né? Xiró, Serra la Bueca e Fermé la Bouche. Caramba, pastor poliglota. Como diz um amigo meu, eu falo mais de 2 línguas, então eu sou um troglodita. Troglodita? É poliglota, é isso aí mesmo que eu sou. A gente precisa entender isso. Porque a gente vai correndo o risco de estar alimentando o reino do inferno. O reino das trevas. Tu não sabe. Nem te conto. Aí você não vai me contar, não conta. Nem te conto, então não conta. Sabe da última? Essas frases que começam, né? E aí, isso é uma semente. Aonde que ela germina? Na resposta. Sabe da última? Não conta. Pronto. Acabou. O que vai germinar ali depois, meu amigo. Eu falo sempre que uma vez entrou um irmão com um jornal desse tamanho. Pastor que tinha tido um problema sexual. Adultério. O cara entra na igreja com aquele jornal desse tamanho, né? Escrito, o nome do pastor. Ele aqui, eu sabia. Eu falei, fecha esse jornal em nome de Jesus. Você está sendo um correio do inferno. Fecha esse jornal em nome de Jesus. Vamos ajoelhar aqui agora e orar pela vida desse homem, cara. Porque, irmão, para dividir já tem o diabo. Para acusar já tem o diabo. Não precisa de você. A Bíblia diz que o diabo